Estamos aqui essa noite com meu querido amigo, irmão, o pastor Henrique. Tenho muito carinho. Eu estava falando hoje com minha esposa, eu tenho que me ajustar aqui, porque hoje vem alguém muito especial. É especial para mim, meu irmão. É muito respeito pela vida de Deus na sua vida. Me conhece desde novinho. Então eu estou muito feliz pela sua presença aqui. E mais feliz ainda porque hoje vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para a igreja. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Eu fiquei um pouco triste, porque eu achei que o Francisco vinha, junto com um amigo dele. Mas Deus está fazendo a obra na vida do Francisco. Ontem fizemos um culto lá maravilhoso e ele conseguiu levar o amigo dele, E falaram que vinham hoje. O Francisco é uma bênção. O Francisco é um senhor, e nós encontramos ele aqui desse sindicato, a bebida. E eu lembro que num culto aqui só estava eu e a pastora. Na bênção apostólica, ele entrou aqui bêbado, orando e pedindo oração. Nós oramos por ele, ele aceitou o Senhor Jesus num domingo. Na quinta-feira ele retornou. Na outro domingo veio de novo. E nesse domingo que ele veio, não sei se foi um domingo ou numa quinta-feira, ele sentou bem ali, estava bem embriagado, chateado, porque deixaram ele na rua. E aí eu abracei ele e disse: eu vou te ajudar você a vencer isso aí. Ele: eu não consigo. Eu falei: você consegue. Aí eu abracei ele. É só você permanecer e Deus vai fazer o resto. Aí do nada ele chama a pastora. Cadê a pastora? Vem cá. Do nada sacou uma bombinha de cachaça do bolso, nem vi. Joga fora, joga fora. E nós jogamos fora. Desse dia para cá o Francisco está aí. Se nós vemos a foto do Francisco antes, Francisco hoje, meu Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas. Já tinha mais ou menos uns 4 meses sem consumir álcool. São João deu uma vacilada. E aí ficou todos que eu fui atrás de novo. E Francisco está aí firme. E Francisco é uma das pessoas que Deus abençoa aqui. Eu pedi a Deus: Deus me dá um evangelista. Esse cabra corajoso. E olha que eu estou vendo que o Francisco pega no pé e ele traz as roupas, ele fica mesmo. A pessoa se vê rodada. Que Deus abençoe a vida do Francisco, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor Henrique. Orar vamos ficar de pé? Pelo ungido do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Está aqui o teu ungido, Senhor, que prontamente aceitou o convite para trazer a preciosa semente para a tua igreja. Usa ele como um teu vaso. Usa ele naquilo que nós precisamos ouvir e não naquilo que nós queremos. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, eu não preciso me apresentar. No livro de Números, capítulo 23. O versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Vou ler de novo.
Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis aí tua palavra, Senhor. Nós somos pó e cinza, homens nascidos da carne pecadora, mas mortos e ressurretos pelo Espírito Santo através do batismo, querendo, Senhor, chegar à perfeição de Cristo, tentando, vendo nossas falhas, mas batalhando no propósito, Senhor, de te adorar em espírito e em verdade. Coloca teu prumo, Senhor, em nós. Vem com tua espada circundar nosso coração, em nome de Jesus, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, como filhos amados. Visita esse ministério, Senhor, com teu poder e com tua glória. Desfaz, Senhor, tudo aquilo que foi contaminação durante o tempo do percurso. Estabelece, Senhor, uma novidade, não na visão de homem, mas na Bíblia Sagrada. Restauração de altar, santificação, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, aumentar o número de membros dessa igreja, para estender, Senhor, a tenda, para fazer uma obra de milagres nesse bairro, Senhor, em nome de Jesus. Atrai as pessoas para cá, dá experiências, manda provisão, firma os pés na rocha que é Jesus Cristo. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós não temos outro além de ti, Pai. Nós só temos Jesus. E como é bom ter Jesus. Como é bom ter Jesus, Pai. Ah, como é bom ter Jesus. Nós te bendizemos por causa de Jesus. Nós te bendizemos pelo Espírito Santo de Jesus Cristo dentro de nós. Nós te bendizemos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Pela novidade de vida, nós te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a ti por socorro. Apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco e aquela luz que brilha mais do que o sol ao meio-dia tirou ele do cavalo, mas fez dele uma nova criatura. Nós te pedimos isso para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estudei um pouquinho da Bíblia para vir aqui ministrar a essa multidão. Profetizo em breve, pela fé em Jesus Cristo. E Deus sabe o que faz, né? Veio pensamentos totalmente diferentes daquilo de tudo que eu estudei. O que eu estudei está aqui, ó. É porque Deus tem uma palavra. Eu muitas vezes sou assim, como é que eu posso dizer, invadido por pensamentos novos. E sempre eu estou comparando aqueles pensamentos com o que está escrito, para não fazer coisas estranhas ao que Deus quer. E hoje de tarde, depois que eu preparei aqui o meu memento de patrulha, isso é um termo militar do exército, eu, na hora do banho, estava ouvindo o livro de Josué, e Deus me falou algo que eu estou ainda maturando sobre a adoração dos homens. Porque todos nós sabemos que nós temos anjos que são anjos de fogo, que estão o tempo todo santo, 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 santo. O Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra proclamam a vossa glória, usando nas alturas. E ali o tempo todo aquele povo não para, é um disco que não fura, é um ânimo que não acaba. Eu entendo a adoração daqueles anjos, porque eles estão vendo Deus face a face. E é impossível ver Deus face a face e não adorá-lo. O problema é que se a gente ver Deus face a face, a gente vai morrer, porque Deus é fogo, fogo consumidor. E essa carne não suporta o fogo de Deus. É por isso que nós vamos ser glorificados, para que a gente possa estar na presença do Senhor, sem morrer pelo poder, pelo dínamo que Ele é.
Mas voltando à adoração, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu fico pensando, e eu perguntei a Deus hoje, mas o Senhor não está satisfeito com a adoração dos anjos? Deus quer mais. Deus quer a gente. Deus quer que a gente adore a Ele. Deus está buscando a novidade para Deus, é a adoração dos homens. Porque Ele já tem de eternidade a eternidade a adoração dos anjos. E Ele precisa, não, Ele gosta, Ele se anima, Ele se alegra com a adoração dos homens. Mas a impureza e o pecado dos homens impedem dessa adoração ser totalmente perfeita, agradável. E isso é um problema que nós precisamos resolver. E esse texto do livro de Números está estabelecendo uma verdade que, mesmo que você não aceite, ela existe. Deus não mente. Deus não se arrepende. Deus não fala para ser desconsiderado. Deus não avisa para a gente ignorar ou abrir exceções. Nosso Deus não é um Deus de exceções. Nosso Deus é um Deus firme. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um cadinho de prata que é queimada no fogo 7 vezes, depurada. E isso quer dizer purificada. A Bíblia também nos diz que há 7 Espíritos de Deus. A Bíblia também nos mostra que Deus nos deu, aleluia, Jesus Cristo, que sobre Ele vem o Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de temor do Senhor. E a gente observa tudo se juntando numa única mensagem, para que nós possamos receber de Deus uma palavra. Ela passou pelo crivo do próprio Deus, não só uma vez, mas por 7 vezes. E aí depois aquela palavra se torna conhecida de toda a humanidade e a gente não pode ignorá-la. Nós não podemos ignorar o que Deus falou. Nós não podemos ignorar o que Deus fala. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, vamos abrir. Esse livro é tão poderoso que o autor é desconhecido. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que é que nos resta? Olhar os pais e os profetas? Ou olhar para o Filho? A Bíblia também fala nesse texto assim, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A Bíblia nos fala que Jesus entrou no trono da glória, e 24 anciões tinham suas coroas, e eles se jogaram no chão e colocaram as coroas à disposição do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele entrou ali naquele trono, naquele altar, naquele trono, na sala do trono, e todos se renderam a ele. E foi cantado um novo cântico de louvor e adoração a Cristo. E eu volto à adoração dos anjos, que devia saciar o desejo de Deus de adoração, mas não sacia. Certa vez eu disse a Deus, diante dos meus pecados, que eu queria ser um robô, porque robô não falha. E ele disse para mim: eu não aceito me relacionar com prostitutas.
Qual é a diferença de uma esposa para uma prostituta? A diferença é que a esposa ama o marido, quer ficar junto do marido, que ele seja uma pessoa que cometa erros constantemente. E uma prostituta só está interessada em dinheiro. E um robô foi programado para fazer as coisas, não faz aquilo porque o coração deseja. Jesus Cristo, abordado pelos fariseus, foi perguntado em que se resume toda a lei e os profetas. Ele disse: ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E o que Deus quer de nós é um amor verdadeiro. Deus quer de nós um amor que transcenda a nossa vontade, o nosso querer, e faça com que a gente busque os detalhes da Bíblia para consertar aquilo que é em nós. A gente ignora. O pastor que está errado influencia o outro pastor, e aquela onda pega numa igreja e todo mundo faz tudo errado, porque alguém disse que estava certo, mas ninguém voltou para a Bíblia para perguntar: o que é que está escrito na Bíblia? O que é que tem na Bíblia com relação a isso? O meu casamento era uma coisa terrível, e eu digo para vocês, não é uma maravilha não, porque infelizmente quem está de um lado é um falho, quem está do outro lado é outro falho. Mas um dia eu li 1 Coríntios capítulo 7, noções acerca do casamento, e disse para minha esposa: faça aí a tua parte que eu vou fazer a minha. Eu era doce, irmão, que era uma beleza. E foi assim mesmo essa expressão, né? E eu vejo que Deus mudou tanto meu casamento por causa disso. Deus me ensinou na Bíblia as questões de economia, como administrar meu dinheiro. Deus me ensina na Bíblia como conversar com as pessoas. Aonde foi que eu aprendi a olhar para a pessoa toda torta, imunda no pecado, e dizer assim: Jesus, tem jeito para ele também? Na Bíblia. E aí a gente pega algumas amizades, algumas informações, algumas ondas, e a igreja tem sido atacada com vários dogmas que não estão escritos na palavra de Deus. Eu me lembro que no início da minha conversão, o pastor da minha igreja, o pastor Jurandir, me abordou subindo a escada da igreja, e disse assim: meu filho, por que você só vem para a igreja de domingo? E eu, cheio de vaidade, orgulho, pose, com o peito erguido, que eu era, pensa, um homem vaidoso. Eu ainda sou, mas eu era pior ainda. E seria assim: porque todo bom católico vai para a igreja todo domingo. Aí disse: mas você não é mais católico. Você não fez uma aliança com Jesus Cristo? Eu disse: fiz. Agora você é protestante. E o protestante tem que saber por que protesta. Você está protestando contra as religiões falsas. E como é que você vai saber a religião verdadeira, se Deus preparou aqui na igreja toda noite uma aula sobre a religião verdadeira, e você não vem assistir? Você está lendo a Bíblia? Eu disse: não. Ele disse: o protestante tem que ler a Bíblia para saber o que fazer. Não, foi uma maravilha, irmãos. O fim disso foi deitado no chão chorando e dizendo a Deus: Senhor, me livra da maldição do Apocalipse. Porque eu acreditava, e eu acredito em tudo que está escrito aqui. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E nós precisamos estabelecer um concerto com Deus. Porque Deus quer fazer uma família de pessoas iguais a Jesus. Deus não quer fazer uma família de pessoas iguais a Henrique, iguais a Davi, iguais a vocês. Não. Deus quer fazer uma família de pessoas iguais a Jesus. E a Bíblia diz que em Jesus não houve engano, em Jesus não houve pecado. E como isso é difícil, mas parece que a gente esqueceu dessa realidade e a gente é impulsionado por falsos profetas, por falsas profecias, por doutrinas enganosas, e esquecemos da realidade do Evangelho. É muito bonito ver todos os judeus ali ao redor de Jesus, os 12 discípulos escolhidos, e Jesus perguntando para eles:
O que é que dizem que eu sou? Cada um respondeu a Cristo conforme a religião judaica. Ninguém respondeu a Jesus conforme a verdade da revelação, da novidade de Cristo, da nova aliança. Mas o indouto, Pedro, abriu a boca e confrontou o sacerdote, o sumo sacerdote. Eles não estavam ali. Confrontou a lei de Moisés e os costumes judaicos. E diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer o ungido, aquele que tem a presença de Deus em si mesmo, e quem vê Deus morre, e Deus não se mistura com os homens, e aquele homem blasfemou segundo a religião judaica. E certamente ele confrontou todos que estavam ali. Mas aquilo era a revelação do Espírito Santo para a nova aliança. Você está pronto para deixar de andar com pessoas que não conseguem aceitar a pureza da palavra e se beneficia dos cargos, como é que eu posso dizer, Jesus? Da forma como o mundo cobra de nós que nós sejamos exaltados, da exaltação humana. Vocês estão prontos para abdicar do reconhecimento público e perseverar com fé naquilo que é a proposta de Deus para as nossas vidas? Porque em busca de reconhecimento público, em busca assim, de dogmas, de convenções, nós estamos contaminando a pureza de Cristo. Voltando ao início da minha fé, de toda a Bíblia, baseado na informação que aquele pastor me deu naquele dia, ele disse assim: quando você terminar de ler o Evangelho de João, como você terminar de ler o Novo Testamento, vá ler o Velho Testamento. E toda vez que você lê a Bíblia, procure Jesus naquilo que você está lendo. Porque a Bíblia começa com Jesus, a Bíblia termina com Jesus. E isso é impressionante, irmãos. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava pela face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amados, é incrível ver Jesus explícito nessas expressões. O Espírito do Senhor. Jesus é o primeiro nascido do Espírito. A gente vê a voz do Senhor. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a voz do Senhor. A gente vê a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E a gente vê tudo nesse versículo. E aí a gente observa que a primeira informação da Bíblia, resumindo numa só palavra, é Jesus. E a última é: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A Bíblia começa com Jesus e a Bíblia termina com Jesus. E o que é que nós estamos fazendo, achando que podemos acrescentar algo àquilo que Deus já colocou? Tetelestai, o grito de Jesus na cruz é: está consumado. Mas ainda falta o texto que está no livro de Coríntios. Eu não vou saber de qual, mas eu sei o que está escrito lá. Eu não sei o endereço, mas está escrito assim: não fuja da simplicidade que há em Cristo Jesus. E eu tenho confrontado pessoas, irmãos. Hoje eu vi um vídeo sobre uma junta de pessoas orientando um pastor. E ele confrontava e ele discutia. E de repente um disse que pastor não confronta, não pode, uma pessoa que não é pastor não pode confrontar uma pessoa que é pastor. E eu vi ali todo o esquema da hierarquia da igreja que não existe. Ninguém é maior do que o outro porque é pastor. A Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Ninguém é maior do que o outro porque é diácono ou porque qualquer coisa.
nós fazemos parte de um corpo que só tem uma cabeça, o maior é Jesus. E ali eu vendo aquilo, e eu estava analisando como nós somos engodados pela vaidade. E alguns pastores, uma vez eu me lembro que eu me encontrei com um pastor no shopping, e aquele pastor era filho de um pastor que me batizou, e o pastor que me batizou estava lá, e aquele homem estava sob o efeito de um AVC, e ele não falava direito, mas ele ficou feliz em me ver. E o filho dele me chegou assim, separado, e disse assim: eu estou tomando conta de uma igreja maravilhosa. Lá é tão bom, irmão, que não tem dízimo nem oferta. Todo mundo dá o que quer. E eu olhei para a cara dele e disse assim: quem é você para alterar o que Deus determinou? Quem colocou na Bíblia dízimo e oferta foi Deus. Você não pode alterar. Você está impedindo as pessoas de serem abençoadas por causa de uma novidade que Deus não colocou na Bíblia. Ele fechou a cara e deu as costas para mim. Vaidade. Depois outros pastores me disseram que aquela pessoa tinha umas ideias meio contrárias ao que está escrito na Bíblia. Nós precisamos analisar o nosso ministério e botar tudo conforme a regra de Deus. Não só para que a igreja encha. Não é para a igreja encher. É para que no final Deus receba a nossa adoração. Receba o fruto do nosso trabalho. Porque essa é a questão. Deus não mente, irmão. Lá no livro de Êxodo, capítulo 34, vocês não me deram um tempo, eu vou falar a noite toda aqui, se vocês não mandarem eu parava. Leia o que está escrito em Êxodo 34. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Como é seu nome? Como é seu nome? Raquel. Você podia ler o último versículo para mim alto? Por favor. O último versículo que eu li. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Não, esse você está... Eu li o 34:1. Não, eu quero que você leia de novo o que eu já li. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedras iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Chegamos no final da pregação. A história das tábuas da aliança. A Bíblia diz que Deus lavrou pedras, e nela escreveu os termos da aliança. Em Êxodo 20, a Bíblia diz que Deus apresentou-se com raios, relâmpagos, trovões, tremor de terra, o rufar de trombeta. Ô glória! Ô Jesus, eu sou prolixo, Pai. Uma vez eu fui atender um homem que ele tinha virado de sexo como um cliente, né? E antes Deus me mostrou que na hora que Deus se apresentar ao mundo, Deus ia se mostrar tão poderoso que todos iam correr dele. Mas quem sabia que Ele é o Pai ia se aproximar dele. Enquanto todos estavam correndo, o Filho se aproxima e Ele pega e coloca no ombro, e vamos andar juntos, causando terror para aqueles que não conhecem a Deus. E Deus me deu isso numa visão, me deu num sonho, falou comigo, e eu vou atender o cliente que eu pensava que era uma mulher, e quando chega lá não era uma mulher. Ele era tocando a mulher. E eu fiquei ministrando Jesus para ele.
e oramos juntos. E eu fui embora. Nunca mais liguei, nunca mais voltei lá, mas tenho certeza que aquela lição que Deus me deu sobre o poder da manifestação divina e que as pessoas que conhecem Deus e sabem quem Ele é e tem relacionamento não vão se assustar com esse poder, mas quem não conhece vai se assustar, né? E a Bíblia diz que o povo disse para Moisés: fala tu com ele, para que nós não morremos. E Moisés foi ao encontro de Deus e ficou lá. E Deus deu para Moisés as tábuas que ele tirou do solo terreno. E ele escreveu com o próprio dedo, mão, raio, não sei, ali os termos da aliança. Mas esse encontro de Deus com Moisés demorou e o povo fez o cordeiro de ouro. E quando ele fez o cordeiro de ouro, ele disse, o povo disse, Arão disse: esse foi aquele que nos salvou da mão dos egípcios. E o povo adorou aquela imagem do cordeiro de ouro. E eu demorei muito tempo para meditar nisso, mas como eu meditei, eu entendi. Deus mandou que se matasse um bezerro, um novilho novo, e que o sangue ficasse nos umbrais das casas, para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele não matasse os primogênitos daquela casa. E o interessante é que a obra que foi feita no mundo espiritual, mas o sangue do cordeiro é que era a marca visível. E de onde é que vinha o sangue do cordeiro? Então o povo, com a inclinação à idolatria, trocou Deus Todo-Poderoso por uma imagem de um animal mortal. E aí, quando Moisés viu aquilo, ele quebrou a aliança, quebrou as tábuas. E a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: não vou mais com vocês. Eu não vou mais com vocês. A partir de agora eu vou mandar anjos andar com vocês, porque eu não vou ficar com vocês. E Moisés saiu fora do arraiá e colocou uma tenda, porque Deus disse que não ia ficar mais no arraiá. E ali, Moisés ia todo dia orar e pedir a Deus. Era um advogado falando sobre a causa. Perdoe eles, perdoe eles. Para onde nós iremos sem o Senhor? Se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair daqui. A Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda, quando Moisés entrava na tenda, a nuvem do Senhor ocupava a tenda. Mas quando Moisés saía com o rosto brilhando. E ali ele cobriu o rosto, para não ofuscar as pessoas, e também para as pessoas não souberem quando o rosto parava de ofuscar, segundo o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Aí Deus um dia manda Moisés fazer uma nova tábua. Moisés mandou fazer uma nova tábua. Deus mandou Moisés fazer uma nova tábua. A primeira tábua quem fez? A segunda? Mas as palavras que foram escritas foram as mesmas. Você entendeu? Céus e terra passarão, a palavra do Senhor não passará. De Gênesis a Malaquias, nada Deus mentiu. De Mateus a Apocalipse, nada Jesus mentiu. A primeira pedra lavrada por Deus é Adão. Deus assentou-se no barro. Do barro ele fez um boneco e soprou nele a sua alma. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o primeiro Adão é a alma vivente. E o que é alma? É o intelecto. Alma é a vontade de Deus. Alma é a personalidade do ser humano. Só que naquele caso ali de Adão, Adão recebeu em si mesmo a alma de Deus. Adão não tinha concupiscência, Adão não tinha desejo mau, Adão só sabia a beleza e a graça de Deus. Em Adão só fluía, Adão só reagia conforme o coração de Deus.
É por isso que ele via a nudez da sua esposa e não tinha maldade, porque ele era santo, como Deus é santo. Mas aí um dia, Adão fez um bezerro de ouro, entre aspas. Qual foi o bezerro de ouro de Adão? A esposa. Entre amar a Deus e amar a esposa, Adão amou mais a esposa e resolveu fazer a vontade da esposa, mesmo Deus dizendo para ele não fazer. Aí fica uma lição para o casal. Na discussão, vocês só vão estar certos se estiverem na Bíblia. No embate de ideias, se você não achar o texto para compactuar com a sua convicção, vai ser difícil achar o caminho certo. Porque essa palavra, ela sonda todas as áreas do nosso viver. Mas voltando aqui à ministração, que eu preciso deixar clara para vocês. Aí, Deus fez um novo ser. Mas dessa vez, Deus não lavrou a pedra. Porque da semente da mulher virá um para pisar na cabeça da serpente. E é isso que a gente precisa entender. Deus disse a Moisés: lavra uma nova pedra e traz para mim, que eu vou escrever nela as mesmas coisas que eu falei antes. Deus profetizou que da serpente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Deus veio como sombra sobre o corpo de Maria e gerou Jesus, uma pedra lavrada por Moisés, o corpo de Maria. Mas a mensagem era de Adão, as mesmas palavras. Deus não vai mudar para se adequar à nossa vontade. Só que Deus trouxe para nós uma outra promessa, que está escrito assim: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e eu gravarei, escreverei as minhas palavras no seu coração. E ele profetiza isso apontando para os termos de uma nova aliança, a aliança do espírito de vida do homem com Deus através de Jesus Cristo. E nós precisamos valorizar esse texto de uma forma muito cuidadosa, porque a palavra, ela em si, ela é morta, e o Espírito vivifica. E no batismo das águas nós morremos para o velho Adão, para a velha criatura, e nós nascemos do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja no dia de Pentecostes como línguas de fogo. E aqueles homens temerosos, escondidos, falaram abertamente para a população o que estava acontecendo. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram Jesus. Tem algumas igrejas que não enchem por maldição. Tem algumas igrejas que não enchem porque Deus está esperando que o Espírito tome todas as áreas das vidas dos líderes, para que desse lugar nasçam discípulos perfeitos de Cristo. E tem algumas igrejas que enchem por maldição de todos que estão nelas. Eu acho melhor ficar pequeno e santo do que grande e profano. E aí nós pedimos a Deus para santificar mais, para que daqui não saiam crentes da doutrina da prosperidade, nem saiam crentes libertinos, mas saiam filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor Deus, nosso Senhor, faça com que essa palavra incomode, ponto de buscarem, até acharem a perfeição dela em si mesmo,
não faz só isso com eles, Senhor, mas faz comigo também, em nome de Jesus. Amém.